Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 23 de junho de 2017. 15 heroínas negras do Brasil ganharam biografias em cordéis. Acho curioso como sabemos todos os casos sexuais de tantos reis e imperadores, mas uma líder como Teresa de Benguela, que foi rainha do Quilombo de Quariterê no Mato Grosso, nem sequer é mencionada nas escolas. A observação acima é Jari de Arraes, autora de Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, que acaba de chegar às livrarias. A obra da escritora de 26 anos busca justamente preencher essa lacuna na história oficial do Brasil, recuperando narrativas de mulheres negras que defenderam seus direitos e batalharam por seu espaço. Em companhia do perfil de Teresa está a história de Maria Firmina dos Reis, responsável pelo primeiro romance abolicionista do Brasil, Úrsula, e fundadora da primeira escola mista do país para meninos e meninas, projeto pelo qual foi duramente perseguida. Em entrevista ao UFPost Brasil, Jari aponta semelhanças na trajetória de Maria Firmina e de outra grande escritora negra brasileira, Maria Carolina de Jesus, cuja trajetória também é contada no livro. Embora tenha seu primeiro livro, Quarto de Despejo, publicado com muito sucesso, Carolina caiu no esquecimento porque ousou enfrentar a elite que a exotificava e peitou os supostos tutores que não permitiam sua expressão artística em outras áreas, já que ela sonhava também em ser cantora, diz. Heroínas Negras em 15 Cordéis apresenta ainda as histórias de princesas e rainhas africanas como Akwaltune, Zacimba Gaba e Nagontimé, que foram sequestradas como escravas para o Brasil. Mas elas lideraram revoltas, mantiveram quilombos de sucesso e não apenas lutaram pela liberdade de todos, como também deixaram importantes legados, conta. O processo de pesquisa que resultou no livro começou há 4 anos, quando a jovem escritora se deparou com as trajetórias de 3 personagens negras também apagadas dos livros de história da Andara dos Palmares, Luísa Maim e Akwaltune. Durante toda a minha vida escolar e também na mídia, nunca tinha ouvido falar de sequer uma mulher negra que tenha feito algo de importante na história do Brasil, e quando tive acesso aos grandes atos dessas mulheres, mergulhei fundo para encontrar outras, diz. Encontrar detalhes sobre o curso das vidas dessas mulheres não foi fácil. Uma das maiores dificuldades que teve durante o processo foi levantar dados confiáveis sobre as heroínas, já que existem poucos registros sobre essas figuras. Filha e neta de cordelistas do Ceará, entusiasta da preservação da literatura de cordel, Jari resolveu adaptar os enredos de vida das personagens que encontrou para o popular formato escrito em folhetos e, frequentemente, na forma rimada. Transformar essas biografias em cordel foi uma escolha de muito sucesso, porque o cordel tem uma linguagem acessível, divertida. É gostoso de compartilhar, de ler em grupo e é perfeito para o utilizar em sala de aula, conta. A coleção, que reúne 20 perfis, foi sucesso de vendas, mais de 20 mil cordéis em menos de 2 anos. Hoje, os cordéis são usados em escolas de todo o Brasil e estão presentes até na Biblioteca do Congresso de Washington, no ZEUA. A partir daí, tentar transformar a coleção em um livro se tornou o caminho perfeito para que as histórias alcançassem um público ainda maior. O resultado final dessa empreitada é uma edição de 176 páginas publicado pela editora Pollen Livros com 15 biografias contadas em cordel e prosa. A coletânea forma um grupo representativo em diversidade, segundo a escritora. São mulheres de épocas diferentes, de estados diferentes e que lutaram batalhas diferentes.
Entre escritoras, ativistas, líderes quilombolas e de revoltas contra a escravidão, escolhemos 15 heroínas negras que marcaram nossa história e nos deixaram um legado importantíssimo, explica Eugênio Lara em seu artigo Racismo e Espiritismo. Esclarece que no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, pergunta 799, os espíritos afirmam que a destruição dos preconceitos de casta e de cor é um dos objetivos do espiritismo. Isso é bem claro na Kardeciana. O progresso da civilização passa, necessariamente, pela abolição de toda e qualquer forma de preconceito. O Espiritismo, destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor, ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. Nesse aspecto, do progresso da humanidade, o Espiritismo pode ter uma influência muito importante, devido à ampla visão que oferece, do homem, da sociedade e do cosmos. Antes de se achar sujeito a determinada cultura, nacionalidade, etnia ou religião, o homem é um ser cósmico, um cidadão do universo. Esse princípio, se bem compreendido, faz ver a realidade sob uma outra ótica, sem os preconceitos generalizados que se encontram ainda arraigados na alma humana. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo, na Terra, é aquela em que possuem maior número de pessoas simpáticas. Esclarece Eugênio Lara que no Livro dos Espíritos, questões 829 e 831, está escrito que a mentalidade racista produziu, na história da humanidade, situações extremadas de discriminação racial, como a escravidão dos negros africanos, considerada pelo Espiritismo como sendo contrária à natureza, pois assemelha o homem ao bruto e o degrada moral e fisicamente. Os homens têm considerado, há muito, certas raças humanas como animais domesticáveis, munidos de braços e de mãos, e se julgam no direito de vender os seus membros como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puro. Insensatos, que não enxergam além da matéria. Não é o sangue que deve ser mais ou menos puro, mas o espírito. Uma doutrina de liberdade, como a espírita, não compactua com nenhuma ideologia que vise a discriminação racial entre os grupos sociais. O sectarismo racial, segundo o Espiritismo, tende a se tornar coisa do passado. As pessoas e as nações evoluem. Segundo os espíritos, os mundos também se acham submetidos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a terra mesma sofrerá uma transformação semelhante, tornando-se um paraíso terrestre, quando os homens se fizerem bons. À medida que a humanidade melhora em inteligência e moralidade, todas as formas de preconceito e segregação tenderão a desaparecer definitivamente. Nesse aspecto, o comentário de Kardec à questão citada é bem oportuno. Assim, as raças que atualmente povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres mais e mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão à atual, como esta sucedeu a outras que eram mais grosseiras. Portanto, é dever dos espíritas, imbuídos pelo ideal renovador do Espiritismo, lutar por uma sociedade mais justa e igualitária, onde o negro e todos os grupos étnicos oprimidos tenham os seus direitos garantidos e respeitados. Eugênio Lara cita o sociólogo Florestan Fernandes, em seu artigo na revista Humanidades, que o negro é a pedra de toque da revolução democrática na sociedade brasileira. A luta pela verdadeira democracia racial é uma luta que interessa não somente ao negro, mas a todos os setores progressistas, inclusive aos espíritas, que estejam efetivamente comprometidos com o processo de transformação intelecto-moral da sociedade. Esta foi a crônica do amanhecer de 23 de junho, por Feijão.